Eu queria orar para a gente começar essa palavra. Deus, obrigada, Pai querido, porque o Senhor está aqui nessa noite, porque o Senhor tem planos para cada um nessa noite, e porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, fazendo outras coisas, mas nós escolhemos estar aqui na sua casa, ouvindo a Tua palavra, em obediência ao Senhor, cumprindo o seu propósito. Obrigada porque o Senhor faz tudo perfeito. Mesmo com as nossas vidas tão imperfeitas, o Senhor faz tudo perfeito e muito mais do que a gente pode imaginar ou pedir. Abre os nossos ouvidos nessa hora, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, nada de mim, tudo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria começar falando para vocês sobre esse tema que para mim é tão importante, quando a Carla me falou, conectando e influenciando crianças a Cristo. É isso que a gente faz, né? No Três Palavrinhas. Nossas músicas antigas conectam pais com filhos. Quando você para ali, você já sabe a música. Criança não, mas você já sabe. Tem conexão e tem conexão dos seus filhos, das crianças com Deus, né? Então é um trabalho já evangelístico de missões que você já começa aí na sua casa. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso, com esse tema, né? Como a igreja deve acompanhar a evolução digital. Hoje eu quero falar para você de uma forma positiva, tá bom? Em relação ao mundo digital. Porque a gente está com muito medo e muita coisa ruim acontecendo, mas a gente não pode perder a visão da bênção que é a internet, se a gente usar ela da maneira correta. Vocês percebem que o Três Palavrinhas chega em lugares que a gente não vai? Como? Por meio da internet. Então, nós, como povo de Deus, nós precisamos entender que para acompanhar a evolução digital, que o mundo vai fazer o papel de mundo e fazer o que o mundo faz. Mas a igreja ficar para trás, só a mensagem do mundo vai avançar. Então, nós, como igreja, precisamos avançar no mundo digital com potência, mostrando a importância, né, do que você pode colocar no mundo digital, mostrando a importância da sua mensagem e com limites, certo? E eu queria falar para vocês o que eu aprendi nesses 10 anos de Três Palavrinhas. Com certeza, Deus tem pressa que o seu amor alcance a vida das crianças. Alguém tem dúvida disso? Deus tem pressa, né? Que o amor dele chegue e faça o quê? Só chegue? Não, transforme a vida das crianças de uma forma que elas passem a caminhar com Cristo para a vida toda, certo? E possam ali viver a vontade dele, o propósito dele para a vida delas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa falar a língua delas. Amém? Para nos comunicar com elas da forma que elas entendam. E isso é um aprendizado que a gente vai tendo à medida que a gente se relaciona com as crianças, à medida que a gente se conecta com elas e a gente passa a entender o mundo que elas estão vivendo. Vocês concordam que o mundo que elas estão vivendo é diferente do mundo que a gente viveu? Às vezes dá até uma dosinha no coração, não dá? Falar assim, nossa, a menina não rala o joelho, gente, a menina não anda de bicicleta, não sabe andar de bicicleta até hoje. Gente, nunca subiu numa árvore. Né? Nunca caiu da árvore, por exemplo, porque eu já caí da árvore. Eu era dessas aí, de subir em árvore, né, ficar enrolado em arame farpado na fazenda. A gente brincava, sujava, né? Chegava à noite, você tinha que tomar banho. As crianças hoje chegam em casa e nem está sujo. Não é verdade? Então, a gente precisa entender o mundo que elas estão vivendo. É diferente do mundo que a gente viveu. Dá para falar a mesma língua que a gente conhecia lá atrás? A gente precisa conhecer o mundo delas e falar a linguagem delas. E outra coisa que eu aprendi é que a gente não deve menosprezar os pequenos começos. Eu contei para vocês aqui vários pequenos começos. Vocês perceberam? Eu não comecei nada grande. Vocês perceberam que era no banho do meu filho, né? A escola de pais, dentro do Ministério Infantil, uma ideia, um pensamento. A gente não pode desprezar os pequenos começos, as pequenas sementes. Por quê? Quando você rega uma semente, acontece o quê? Cresce algo, certo? Quem dá o crescimento? É Deus. Não depende da gente.
A gente tem que continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor, porque quem faz grandes coisas é Deus. Quem torna as coisas grandes não é meu próprio braço, não é minha equipe top, porque tem um monte de gente top aí que não faz, não chega onde a gente está. Eu falei que eu tenho plena convicção que o 3 Palavrinhas é o que é, aqui no podcast, né? Porque Deus colocou a mão, porque Deus tem interesse, porque Ele sabe, né? Porque Ele tem pressa, Ele quer que a gente descubra isso, que Ele tem pressa, que as crianças conheçam o seu amor, porque Ele quer que a gente fale a linguagem que a criança vai entender, e a linguagem dela hoje é digitalizada. Você não tem como tirar isso da criança mais, não tem como tirar esse universo, né, que ela vive, porque ela já nasceu nesse meio. Quem é que nasceu antes da internet? Né, eu também. Né, a gente viu a internet chegando, certo? Então a gente sabe o antes e depois. Eles não sabem o que era antes, sabe? A gente precisa apresentar para eles essas coisas. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo aqui num texto bíblico. Mateus 18, nós vamos ler aqui alguns versículos, começando no 1. Você vai colocar aqui? Isso. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma? Quem? Criança. Mais alto. Chamando uma? Isso. Colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que sério. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mundo é mundo. Mas, ai daquele por meio de quem elas acontecem. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Forte isso, né? Eu vou pular lá para o versículo 14. Da mesma forma... Não, peraí, falei errado. É versículo 12. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ficará mais contente com aquela ovelha, que ele achou, né? Do que com as 99 que não se perderam, certo? Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhuma destes pequeninos se perca. Jesus está aqui conversando com os discípulos dele ali, né? E alguém pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Todo mundo quer ser o maior, né? Todo mundo quer estar ali sentando do lado de Jesus. Como é que eu faço para ser o maior? Aí Jesus faz uma coisa para confundir todo mundo. Jesus é fera em fazer isso, né? Ele pega e chama quem? Uma criança. Para confundir todo mundo. Como que era a criança na época de Jesus, gente? Naquela época, a criança não era valorizada, não. A criança não tinha direitos, ela não tinha um valor social na época de Jesus, certo? Ela era um ser pequeno, que não havia desenvolvido ainda, estava em evolução, né, em desenvolvimento. Não tinha nada para oferecer. O que a criança sabe fazer? Então, Jesus pega ali aquela pessoa que era menos importante e coloca como a mais importante. Jesus mostra ali que nós precisávamos ser como aquela criança. Como? A gente sabe bastante, né? Humilde, tem um coração puro, uma fé pura, acredita em tudo, não é? Que a gente fala para elas, recebe ali um ensino assim como verdade, não tem aquele julgamento, sabe? Tipo, será? Ai, mas e se? A criança, ela recebe. A gente tem que ser assim também, crer 100%. Não tem acordo, né? Ela crê 100% no que você fala. E puros de coração como elas, né? Mas ele também estava fazendo uma outra coisa aqui. Ele estava dando importância para quem naquele momento não tinha importância.
Concordam? Colocando quem não tinha importância como a maior no reino dos céus. E se a gente não se tornasse como ela, ou seja, Jesus colocou na mesma altura, né? Ele foi contra a cultura que dizia que as crianças eram menos importantes e disse o seguinte: se você fizer uma coisa a alguma dessas crianças, vocês estão fazendo para mim. Jesus igualou a criança a quem? A ele mesmo. Jesus colocou a criança, que não tinha importância nenhuma, com a mesma importância que ele. É assim que a gente tem que ver a criança. Porque ele nos ensinou. Se você fizer para alguma delas, você está fazendo para mim. E da mesma forma, para quem fizesse alguma coisa contra a criança, ele deu uma solução bem pesada, né? O que ele fala? Amarrar uma pedra de moinho. Já viu aquela pedra de moinho que fica enorme? Amarra no pescoço, ou seja, não precisava nem ser uma outra coisa menos pesada. A maior pedra que você puder imaginar. Melhor que você fizesse isso do que fazer algo para desviar uma criança que crê em mim. De tão pesado que é. E olha o alerta que Deus nos dá aqui em relação à importância da criança ser como Jesus, e quem faz algo contra ela, olha o nível da solução, né, que teria ali para a vida da pessoa. E no final, no último versículo, ele fala o seguinte: não desprezem, olha lá no versículo 10. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Quando Jesus colocou a criança lá, ele colocou ela em destaque, colocou a criança na mesma importância dele, elevou a criança, que não tinha importância nenhuma, para a importância dele, e disse: não desprezem nenhum desses pequeninos, eles têm a mesma importância que eu. Jesus falou isso, certo? Sim ou não? E depois falou: não quero que nenhuma delas se perca. O Pai de vocês não quer que nenhuma delas se perca. Quem não quer? Deus não quer que nenhuma delas se perca. Diferente da época de Jesus, hoje a gente tem o ECA, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é elaborado para proteger, garantir os direitos da criança, do adolescente, né? Hoje eles têm um valor alto, concorda? A criança, todo mundo acha importante a criança tem que ser protegida, a criança. Todo mundo quer proteger a criança. É ou não é? O Estado quer proteger a criança, a família, a sociedade, na fala, quer proteger as crianças e garantir os direitos deles. A sociedade entende tanto a importância da criança que a escola é feita para quem? Para as crianças, não é? O restaurante tem uma área kids, não tem? Investe ali para os pais comerem em paz e as crianças ficarem ali brincando. Não é verdade? O shopping tem pouca loja de brinquedo e de criança? Tem ou não? E aí, gente? Lotado de loja de criança, coisa. Você vai com a criança no shopping, meu Deus, você tem que fugir da loja, porque eles querem voltar com tudo para casa, né? Cinema. Tem filme só de adulto? Você vai no cinema para assistir mais filme para você ou para criança? As produções maiores, em termos de volume, tem mais para adulto ou para criança? Você acha que o mercado não entendeu o valor da criança como consumidora? Entendeu, não é? Mas será que a igreja dá o mesmo valor? Essa é uma pergunta que fica assim no ar, assim, né? Dá até aquele silêncio. A igreja dá o mesmo valor para a criança? A igreja entrega para a criança, para o ministério infantil, o mesmo valor que ela entrega para outras áreas? Porque, assim, eu viajo por aí, eu vejo, e é muito interessante ver que, às vezes, você vê um investimento muito grande numa área, fica nítido, né? Muito numa área, que às vezes é a área que a igreja dá mais atenção, e o ministério infantil sempre com um espaço pequeno, ou um espaço que sobrou, ou, de repente, é o que dava para fazer. E aí eu fico com esse pensamento: poxa vida, a criança que vai para um cinema, para o shopping, para um restaurante, chega lá, tem aquele negócio maravilhoso. Aí ela chega na igreja, ela encontra o quê?
É um ambiente que ela vai querer ficar? Ou um ambiente que ela não vai querer ficar? Tem nada de interessante, não fala a minha língua, não coloca as coisas que eu gosto de ver, de assistir. Ela vai querer ficar lá? Não. E é isso que eu tenho visto em algumas igrejas. E minha intenção não é ir às igrejas criticando, mas abrindo os olhos para que Jesus mostrou para a gente que a gente tem que elevar a importância da criança à altura dele. E é isso que eu queria que famílias e pais, líderes de ministério infantil, fizessem, porque ele deixou na palavra dele, porque ele sabia que a gente ia precisar saber disso. Que não é uma coisa que a gente é automático no nosso coração. Nós precisamos entender a importância da criança, não como o futuro da nação, o futuro, né, da igreja. Elas são a igreja de hoje já. Elas são pessoas. Elas não são pessoas pequenas, sem valores, sem valor social, ou ainda estão em desenvolvimento. Não, elas são seres humanos criados por Deus, e elas precisam aceitar Jesus, senão elas vão para o inferno, como qualquer outra pessoa. E é papel de pai e de mãe primeiro, e da igreja, de ser suporte, para que crianças conheçam a palavra de Deus. Então, uma coisa eu sei, e quero falar bem firme para vocês aqui. Deus tem pressa que as crianças o conheçam. Fala isso comigo. Deus tem pressa que as crianças o conheçam. Mas conhecer para quê? Só para saber que ele existe? Porque isso não muda nada. Não é? Deus quer, é do interesse de Deus que as crianças o conheçam e caminhem com ele. Para quê? Para viverem o propósito que ele mesmo planejou para elas. Amém? E aí, é papel de quem fazer isso? Primeiro, dos pais, os responsáveis pela criança, não é? Depois, quem sabe? Da igreja. Papel também da igreja, mas é responsabilidade dos pais e a igreja é apoio. Então, nosso papel como igreja é esse, é ensinar a palavra de Deus e levá-los a ter uma experiência real com Deus nos nossos cultos. Quantas vezes a gente, no ministério infantil, a gente fica tão focado assim em fazer acontecer as coisas? Você vai lá, você pensa na história, você deixa o recurso visual, você coloca ali a escala das pessoas que vão estar, você confirma, né? Você vê se vai estar tudo pronto. Mas você esquece daquele momento em que a criança vai se conectar com Deus, de sentir a presença de Deus. Está tudo bonito, tudo pronto, tudo organizado. Mas será que a criança saiu dali? Ela entendeu a linguagem? Ela entendeu a mensagem? Ela experimentou Deus naquele momento? Porque senão você fez só um evento. Foi só um momento ali, que é como se fosse uma festinha. Entendeu? E não é esse o objetivo do Ministério Infantil. Não é entreter crianças. É ensinar a palavra de Deus e levá-las a experimentar a presença do Espírito Santo. Tem criança sendo batizada no Espírito Santo no mundo inteiro. Vocês estão percebendo isso? A gente às vezes percebe o lado ruim das coisas, mas a gente não vê que Deus está fazendo um movimento. Deus está fazendo um movimento para alcançar as crianças, porque Ele tem pressa que elas conheçam do seu amor e caminhem com Ele para viver o propósito que Ele mesmo planejou para elas. Você já pensou se todo mundo vivesse o propósito de Deus? Já pensou? Tem muita gente que não vive o propósito de Deus, concorda? Tem muita gente que está vivendo aí, vivendo a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Você já pensou se as nossas crianças crescerem sabendo que Deus tem um plano para a vida delas? Mas sabendo de verdade. Quem sabe que Deus tem um plano para a sua vida? A gente sempre ouviu isso. É ou não é? Mas e quando você vive o plano de Deus para a sua vida? E quando você decide fazer um passo de fé para falar, será que é isso mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Põe uma coisa na sua cabeça. Não é da sua cabeça. Não foi da minha cabeça nenhuma das ideias que eu tive. Eu pensava que era da minha cabeça.
De verdade. Eu pensava assim, nossa, que viagem. Mas se não for, vamos tentar. Né? Eu estava aqui, né? Cheguei de viagem ontem e eu fui experimentar as comidas, né, gente? Porque eu estou aqui, né, Carla? E eu morei em Belém. Quando eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, tá? Morei em Belém. E eu lembro, com 5 anos, gente, olha como é importante o que acontece com a criança, porque ela não esquece. Eu lembrava do sabor do tucupi. A minha boca está encheu d'água. Só que eu não comi mais. Eu comi depois, assim, quando... eu lembro que minha mãe chegava com aquelas caixas de isopor de alguém que estava vindo daqui para lá e levava cupuaçu, aí ela fazia suco para a gente, né? E aí levava o tucupi e ela fazia frango no tucupi. E eu comia. Gente, eu cheguei aqui, eu falei, eu quero comer tucupi. Eu nem sabia se eu ia gostar, mas eu lembro que eu gostava tanto. E na hora que eu pus na boca, assim, a Cibele estava até assim na minha frente, ela falou assim, você devia ter visto a sua cara. Porque, gente, eu voltei no tempo, eu pus assim na boca, eu fiz, meu Deus, que delícia. E comi lá a folhinha de jambu, né? Que delícia. E comi, foi tacacá que eu comi? Tacacá, comi, também farofa de, não? Que? Arroz de tacacá, comi sim. E até aquela farofa de tartaruga, eles me fizeram comer. Comi tartaruga, meu Deus do céu. E isso eu lembro de... Gente, eu voltei no tempo, eu era criança. Eu tinha 5 anos de idade. Tinha menos, na verdade. Tinha 4 anos de idade. Eu lembro o que da minha vida de 4 anos de idade? Disso. Lembro um pouquinho da minha escola. Lembro do calor. Só. Agora, que marca que você pode fazer na vida da criança que está com você, com 4, 5 anos de idade? Você acha que ela não está guardando nada? Você acha que ela não está aprendendo? Você acha que ela não está vendo se ela está sendo valorizada ou não? Não é? Nós precisamos criar esse momento, sabe, gente? Para as crianças terem ali o tempinho delas se conectarem com Deus, porque elas não vão esquecer. Vai ser com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, com 40 anos, que eu já passei dos 40, mas eu não esqueci. Do que eu vivi com 5. Nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, separar um momento para que elas se conectem com Deus. Amém? Quem conhece esse versículo de Provérbios 22:6? Quem sabe de cor? Provérbios 22:6. Vamos lá, quem sabe? Crianças? Hã? Ah, colocaram ali, vocês deram a cola. Ensina a criança... Ensina a criança o caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina o caminho, tipo assim, você fala assim, ó, vai por aqui, meu filho, que vai ser muito bom para você, ó, segue lá. É o caminho ou no caminho? No caminho. Então, quer dizer que tem que estar junto, não é vai ali, é vamos ali, concorda? Ótimo. Como eu disse, primeiro os pais, né? No caminho, ensinando a criança no caminho. Vocês, papais, são os primeiros discípulos, os primeiros pastores dos seus filhos. Não coloque na igreja a responsabilidade de ensinar a Bíblia, porque não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade do pai e da mãe. Deus deu o seu filho para quem? Para a igreja? Onde que ele mora? Na sua casa, certo? Então, quem cuida é você. Se Deus deu o seu filho para você, é porque Ele sabia que você tem toda a capacidade de ser o melhor pai, a melhor mãe que seu filho podia ter. Porque Deus não comete erros. Se Ele escolheu você para ser o pai e a mãe do seu filho, imperfeito como você é, com os defeitos que você tem, Deus acreditou que você ia dar conta. E ainda falou que não te abandone, que está com você nesse caminho todo para poder abençoar seu filho. Quem acredita nisso? Que alívio que é a gente saber que a gente tem o Espírito Santo para nos orientar. Quem já viveu uma situação que você falou assim, meu Deus, não sei o que fazer. Eu estou vivendo uma nesse momento, compartilhei com a Carla, né, Carla? Gente, essa semana vocês não têm ideia do que aconteceu na minha vida. Antes de vir para cá, minha filha teve um problema tão grande na escola que eu vou ter que tirar ela da escola. Só que foi tudo na semana de vir para cá. E parece que é sempre assim, né? Quando você tem mais coisa para fazer para Deus, Ele te mostra, olha, aqui é mais importante.
Eu tive que parar de fazer tudo. Eu falei, mas eu preciso me programar, eu preciso... Tanta coisa que eu preciso. Eu tive que largar tudo e focar na minha filha. Eu ainda fiquei perguntando para Deus, Deus, como que eu vou para lá, para o Brasil, deixar minha filha passando por isso aqui? Aí sabe o que Deus falou para mim? Ela tem pai também. Ele cuida tão bem, sabia? Cuida bem que nem você, porque a gente, mãe, tem essa mania de achar que a gente que sabe fazer as coisas, que o pai não sabe fazer. Se a gente não deixar, eles nunca vão fazer. Não é verdade? Gente, você não fez ele sozinho também, não. Não é verdade? Deixa os pais serem pais, gente. A gente tem mania de não deixar o pai ser pai, a gente quer passar na frente, porque a gente quer resolver tudo, né? A gente vai, resolve, vai. Quando você vai ver, o coitado do pai não tem nem o que fazer, porque você já fez tudo. Como é que ele vai fazer alguma coisa? Certo? Nem sei porque eu estou falando isso aqui, acho que eu estou falando para mim mesma. Ficou lá, já mandou fotinha para mim, estão comendo. Tá almoçando? Almoçaram? Tem comida em casa? Tem jantar? Tem... Tá tudo certo, tudo vivo. Olha que coisa boa. Tudo vivo, alimentado, feliz, glória a Deus. O Senhor abençoa. Mas olha só, voltando aqui, a gente precisa entender então que é papel nosso. Não é papel da igreja, a igreja é apoio. E a gente precisa entender isso logo, tá? A igreja é? De quem é a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor para as crianças? Dos pais. Fala assim a pessoa do seu lado, não se apoie no apoio. Sabe por quê? Quem apoia no apoio está fazendo o quê? Usando bengala. Quem apoia no apoio não caminha direito. E a gente tem que caminhar com os nossos filhos com passos firmes, largos, sem temer, olhando para o alvo, que é Cristo. Se a gente se apoia no apoio, a gente caminha de bengala. Mas a gente não caminha direito. Olha o que está em Filipenses 3 aqui, versículos 13 e 14. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então é nosso papel caminhar olhando para o alvo. A igreja é um apoio importante, o apoio está aqui, mas não se apoie no apoio. Não dependa do apoio. Deus te deu pernas e falou, ensina a criança no caminho, para que você ande com ele no caminho, a passos largos, sem bengala, sem apoiar no apoio, mas você se enchendo do Espírito Santo na sua casa, você trazendo a presença de Deus para a sua casa, você conectando o seu filho ao Senhor, você falando a língua dele e você conectando ele ao Senhor. Amém? Alguém tem aqui alguma dúvida de que o diabo quer destruir toda a criação de Deus? O diabo veio para quê? Todo mundo já sabe esse versículo. Matar, roubar, destruir. Saber é uma coisa, entender é outra, concorda? A gente sabe aqui, quando a gente entende, desceu para o coração e virou ação. Se a gente só sabe aqui, a gente não aprendeu. E a criança é uma criação de Deus, ou não é? Então, ele quer destruir a vida das crianças. E ele está rugindo como um leão em volta delas. Nessa geração agora, vocês podem ver isso de forma bem clara, certo? Rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Às vezes ele não mexe com a gente, né? Mas ele vai lá nas nossas crianças. Porque desestabiliza a gente muito mais, não é? Pai e mãe é assim. Vem para mim, mas não mexe com meu filho. É ou não é? E ele muitas vezes vai direto nelas, porque ele destrói a família inteira. Então, o mundo vai se degradando cada vez mais rápido, né? Nos valores morais. Eles não temem ao Senhor. Os ensinamentos do mundo não buscam princípios que agradam a Deus. Eles nem pensam que precisam viver de acordo com o que Deus quer. Às vezes, eles nem lembram que Deus existe. Né? Eles buscam viver de acordo com seus próprios interesses, na podridão das suas próprias escolhas e pecados.
espalhando podridão com força aí. A internet recebe essa podridão e espalha por aí também. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode bater palma porque é para o Senhor. Mateus 16, 18. As portas do inferno não vão prevalecer. A gente já tem a vitória. A gente está vendo o que está acontecendo porque Deus quer que fique exposto. Lembra na época de Noé? Todo mundo era mal, a Bíblia não fala isso? Todo mundo era mal. Deus deixou exposto para todo mundo ver que todo mundo era mal. Mas havia um homem justo e bom. Deus está deixando exposto o pecado de uma forma tão nojenta que não tem, você não precisa nem ter Deus para você ver. Não precisa nem do discernimento do Espírito Santo que nós temos, né? As pessoas que não conhecem a Deus estão vendo o que está acontecendo no mundo. Concordam? E nós vamos nessa contramão, gente. O Três Palavrinhas é isso, é indo na contramão do mundo, com mais força, certo? Com mais potência, avançando cada vez mais, na contramão, já vencedores, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é maior do que está no mundo, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então eu venho trazer para você uma mensagem de muita esperança, porque Deus tem pressa, e Ele tem desejo de que as crianças conheçam o seu amor. E por mais que o mundo esteja indo de mal a pior, Ele nos lembra que Ele já venceu o mundo. Né? Na Bíblia não fala? No mundo tereis aflições, mas desistam e entreguem para... Não. Tenham bom ânimo, ou seja, não desanimem. Tenham bom ânimo. Por quê? Eu já venci o mundo. Isso é muito lindo, né, gente? É uma esperança que a gente tem. Que Deus já venceu. Ele já entregou Jesus. A vitória já é nossa. E o diabo faz o papel dele. E às vezes nem é o diabo, às vezes é a própria carne da pessoa e a humanidade mesmo que faz a sua essência ruim, né? A gente estava falando isso no carro. O ser humano é mau. Se você não tem Jesus, a sua semente é de pecado. Você tendo Jesus também, mas você tendo Jesus... Você permite que Ele te transforme, que Ele domine as suas ações. Certo? Amém? Efésios 6,12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, certo? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fala a pessoa do seu lado aí. Deus tem urgência que as crianças o conheçam, que caminhem com Ele, para viverem o propósito que Ele mesmo planejou para elas. Amém? Quantos aqui querem que seus filhos caminhem com Jesus? Quantos aqui entendem que Jesus elevou a importância da criança para a sua própria altura? Hoje, quando você olhar para o seu filho, quando você olhar para as crianças aqui do Ministério Infantil, os líderes também, os pastores, olhem para a criança sabendo que Ele deixou na palavra dEle, que quem fizer qualquer coisa, quem servir a uma dessas crianças está fazendo para o próprio Jesus. E ao contrário também, se você deixa de fazer algo, se você retém a bênção, se você não oferece o seu tempo, porque às vezes está pensando só em dinheiro, né? Tipo assim, a igreja que dá o dinheiro para o Ministério Infantil, e os pais que não servem no Ministério Infantil? Ó o silêncio. Por que não servem no Ministério Infantil? Já fico com a minha criança o tempo todo, chegando na igreja, eu quero ficar, né, assistindo, recebendo a palavra. E o seu filho? E o seu filho? Sabe que muitas vezes a criança fica só brincando porque não tem quem ministre? Muitas vezes a criança fica lá com todo mundo junto porque a pessoa que chegou para ajudar não estava na escala e veio cobrir alguém e ela não teve tempo de ter acesso à matéria, né, ao conteúdo, e de repente ela só fica ali.
Então, fica aqui, gente, esse apelo para os pais. Se é sua responsabilidade educar o seu filho nos caminhos do Senhor, ofereça 1h30 da sua semana para servir no ministério infantil. 1h30, 1h30. Outra coisa, trate bem os voluntários do Ministério Infantil. Eles estão ali dando o tempo deles, a vida deles. Não é só lá, eles planejaram a semana inteira o que vai ser ministrado. Eles oraram pelos seus filhos, eles amam seus filhos. Então, trate bem. Vá lá servir e ver os desafios. Vai aprender a linguagem para você poder falar para o seu filho em casa também. Vou compartilhar com vocês aqui rapidinho para a gente terminar um testemunho. Quando o meu filho tinha 1 aninho, lá na igreja do meu pai que eu frequentava, eles tinham uma regra assim, janeiro e fevereiro, eles davam férias para todos os voluntários do Kids. Olha que loucura. A Carla olhou para mim assim, ó. Todo mundo. Só que aí o Ministério Infantil continuava funcionando. Sabe o que ele fazia? A líder do Ministério Infantil era minha mãe, entendeu? Ela fazia assim, todos os pais que quiserem que os filhos participem do Ministério Infantil precisam servir pelo menos um domingo. Gente, são tantas pessoas na igreja. Olha aí que benção. Ô, Glória. E ela fez isso, porque realmente não tinha jeito. O pessoal viajava e tal, né? Dava férias para todo mundo. E os pais serviam. Aí fui eu lá, né? Meu filho com 1 ano e meio. Não existia 3 palavrinhas ainda, certo? Eu sempre servi no louvor da igreja. Junto com meu marido, a gente ministrava louvor para a igreja. Aí minha mãe falou, vai lá. Falei, eu vou ministrar para as crianças então, louvor. Ela falou assim, não, precisa de gente para contar a história. Falei, mãe, eu não sei contar história, eu não sei contar história para criança. Fui eu para a salinha de 1 ano. Contar a história para as crianças. Gente, eu falo para vocês, eu saí de lá com vontade de chorar, porque eu achei que foi um fracasso. Eu contava a história, eu estava com a minha cunhada na época, que era namorada do meu irmão, e eu olhava para ela, bem mais nova que eu, ela olhava para mim, tipo assim, mais perdida do que eu. E aí eu fui servir dessa vez na igreja, no Ministério Infantil, contei a história, nem lembro qual a história que era, porque eu bloqueei minha mente. E no final eu pegava lá o fantoche, eu sei que eu me atrapalhei, foi toda, eu não sei se eu contei o começo, o fim, depois eu olhei para o final assim, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz com essas crianças? Será que elas entenderam? E eu saí de lá triste assim no meu coração. Porque eu tive a impressão que, primeiro, elas não falavam, né, comigo. Era 1 ano, o meu tinha 1 ano e meio, mas era de 1 a 2, né? Era de 1 ano. E eu fiquei assim, eu acho que elas não entenderam nada que eu falei. Eu acho que eu contei tudo errado. Eu saí de lá suando. Se alguém já passou assim, de tanta aflição, eu saí de lá suando, cansada, estava exausta, assim, emocionalmente, porque eu falei assim, meu Deus, eu não sirvo para isso. E se eu tivesse ouvido essa voz? E se eu tivesse acreditado nessa voz que falou que eu não servia para isso? Nem eu sabia que eu servia para contar a história, para cantar para criança, para falar para criança. Porque eu nunca fui aquela tia que cuida das criancinhas, que troca a fralda de todo mundo. Nunca fui, gente. Eu comecei com o Ministério Infantil por causa do Vitor. Porque depois que eu servi essa vez, eu não quis voltar lá tão cedo também. Falei, não me põe para fazer isso, me põe para cantar. E aí, em 2013, quando eu fui morar novamente fora, Deus falou comigo, muito claro, e aí começou 3 palavrinhas a crescer. Eu fui fazer seminário. Eu sempre quis fazer seminário com meu marido. Sempre, desde quando a gente casou. Só que nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu não tinha dinheiro, nunca deu certo. E quando deu, a oportunidade apareceu para a gente ir. Minha filha tinha 2 anos e meu filho tinha 5. E eu fui estudar.
nós juntamos dinheiro 2 anos para poder estudar, fazer o seminário lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim com um filho, era no Christ for the Nations, uma instituição americana, que não fala inglês, meu marido não fala inglês, eu falava. Eu vou ter que fazer tudo aqui, porque lá não tem ajuda, né? Você lava, você passa, você arruma casa, tudo é por você. Eu ainda ia ter que ler um monte de livro, que eles estavam falando lá para mim. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá com filhos? Por que o Senhor me trouxe para cá com filhos? E naquele momento, eu falei assim, se eu tivesse vindo sem meus filhos, eu ia poder me dedicar mais, eu ia poder ler os livros, que agora como é que eu vou ler? Eu ia poder fazer os trabalhos, era tanta coisa que eu estava vendo que eu ia ter que fazer. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir fazer, por que o Senhor me trouxe para cá com filhos? Por que você não me trouxe antes? Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, que nem um raio assim na minha cabeça, assim, ó, pá. Eu te trouxe para cá com filhos, porque eu quero que eles vejam e vivam tudo o que você vai ver e viver, porque eu tenho planos para eles. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque foi essa frase que me fez entender e abrir os olhos de verdade que Deus tem plano para as crianças. Deus tem um propósito para as crianças. Isso não é só um jargão, isso é real. E eu comecei a ver nos meus filhos os talentos, os dons deles, e eu comecei a ver em outras crianças. Eu olho para a criança, na hora eu vejo, assim, pelo jeito dela conversar, de falar, eu já vejo que a criança tem um chamado para oração, tem um chamado para servir, tem um chamado de pastor, tem um chamado... Eu vejo, Deus abriu os meus olhos primeiro para os meus filhos. Minha filha é uma intercessora, meu filho é um evangelista. E foi ali, com 2 e 5 anos, que eu comecei a observar. Então, você quer levar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Observe. Peço ao Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o propósito que o Senhor fez para o meu filho quando o Senhor o criou. Porque eu quero ser uma mãe, eu quero ser um pai que caminhe com o meu filho no caminho do Senhor e o leve para viver o propósito que o Senhor sonhou para ele no princípio quando o Senhor o criou. É nossa responsabilidade isso. E é um privilégio. Então, eu queria que você, nessa noite, saísse daqui com seu coração sabendo que Deus está com muita pressa que as crianças conheçam ao Senhor. E Ele precisa de você. Na verdade, Ele não precisa, Ele te dá esse privilégio. Porque Ele escolheu a gente para fazer isso. Ele poderia mandar os anjos, fazer o que Ele quisesse. Mas Ele deu para a gente esse privilégio. Porque quando a gente faz isso, nós conhecemos mais de Deus. Quando a gente ensina os caminhos do Senhor para os nossos filhos, Deus fala conosco e nos ensina a falar. É o Espírito Santo que nos enche e traduz a nossa linguagem para eles. É o Espírito Santo que te dá o conhecimento e que abre os seus olhos para você ver os dons e talentos dos seus filhos. E se você enxergar os dons e talentos dos seus filhos, se não, quando você cria oportunidade para ele servir com aquele dom, aquele talento. Hoje eu vi aqui mãe e filha cantando. Que privilégio. Ela já entendeu o que a filha dela gosta, qual é o chamado. Pode ser que lá na frente ela mude de ideia, mas enquanto você está enxergando, oriente, crie oportunidade, leve seu filho para servir com você no ministério infantil, leve para servir com você no ministério onde você serve. Não deixe a criança num lugar e vai fazer o que Deus chama para fazer, porque Deus quer que você leve ela junto, porque Ele quer que os seus filhos vejam e vivam o que você está vivendo, porque Ele tem planos para os seus filhos, e Ele entregou seus filhos para você com esse propósito, que você oriente nos caminhos. E não se apoie no apoio, amém? Receba a sua igreja com amor. Seja grato pelo ministério infantil, trate bem os voluntários com muito amor, porque eles cuidam dos filhos de vocês, e sirvam, doem 1h30 ali para o ministério infantil, para Deus, né? Para as crianças, e eu não falo nem doem, né? Corrigindo aqui, que eu falo, não falem doem 1 hora, invista 1 hora, porque você não está doando para o Senhor, tá bom? Você está investindo, né? No ministério, no chamado do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém.